Senador, quando o senhor fala que falta foco à CPI, eu queria levar em conta a sua condição de líder do PT e, de certo modo, o PT é hoje o partido do governo, né? E queria lhe perguntar se não cabe aí, em vez da crítica, uma autocrítica, porque coube ao governo se organizar para participar dessa CPI. Tentou emplacar ali tentou, na prática, restabelecer aquele sistema que vigorou na CPI da Covid, mas não conseguiu, porque não conseguiu emplacar na presidência o Renan Calheiros, como gostaria, o Arthur Lira não permitiu, e acabou indicando um outro presidente para a CPI, que é o Arthur Maia, perdão, e a relatora é a Elisiane Gama, porque o PMDB se desinteressou desse posto na reta final. E hoje o que se nota, e aí eu lhe pergunto se o senhor concorda com esse raciocínio, nota-se uma certa descoordenação. Não há aquela sintonia que havia na CPI da Covid entre presidente e relator da comissão. E quando não há essa sintonia, prevalece a dessintonia, a desarmonia, prevalece uma divergência entre o relator e o presidente em relação à definição da pauta, a escolha dos depoentes, a ordem dos depoimentos, o comportamento da mesa diretora da CPI em relação aos depoimentos, se tem mentiroso na CPI, como reagir e tal. Não há essa desconexão, essa descoordenação? Não seria o caso de uma espécie de autocrítica? Olha só, Josias, eu vejo assim, a relatora, ela apresentou um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele foi aprovado. O problema é que o presidente ele tem o livre arbítrio de escolher o momento. Então ele escolhe hoje ouvir o ex-presidente da Polícia Rodoviária Federal. Amanhã ele coloca para a oitiva o cara que foi atribuído a bomba. Depois ele pega o comandante da PM com os atos do dia 8. Depois o cara do Exército. Quer dizer, misturando os fatos, sendo que foi aprovado um plano de trabalho. Então esse plano de trabalho deveria estar sendo cumprido na risca. Então eu acho que essa crítica, quando se fala dessa, talvez essa desconexão ou esse não entrosamento para direcionamento, eu vejo que isso é uma função muito mais do presidente da CPMI do que dos membros ou da relatoria, porque nós ficamos ali. Nós aprovamos um plano de trabalho, esse plano de trabalho tem requisição de documentos, tem uma cronologia dos fatos, quais foram os fatos que ocorreram, e a forma como será investigado e apurado, e que, infelizmente, não está sendo cobrado. Então, Então, a sua crítica, senador, é dirigida ao presidente da CPI, o Arthur Maia. Você acha a que ele minha está crítica, conduzindo inadequadamente a comissão? para mim, sim. Para mim, não tenho dúvida disso, porque ele tem que obedecer o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele foca numa cronologia dos fatos, e ele tem que fechar a apuração dos fatos ali, para fazer, ao final, de uma forma até mesmo, uma conexão entre eles, para você atribuir a responsabilidade ou Pelo, não. Mas pelo aí seu nesse sentido. raciocínio, da Desculpa, forma como Josias. está sendo conduzida a comissão, isso pode levar a uma desorganização que, no final das contas, vai chegar a lugar nenhum. Acha que isso pode ser proposital? Não, Eu não exatamente, acredito. até pegando a carona no Josias, eu ia perguntar a mesma coisa. O senhor acha que há uma tentativa de sabotagem nesse sentido? Olha, eu não quero chegar ao ponto de atribuir essa responsabilidade nesse sentido de um ato deliberado dolosamente. Eu prefiro acreditar que talvez seja pela inaptidão ou pela forma como está conduzindo. Eu acredito que, e hoje, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer essa crítica publicamente lá na CPMI. Eu quero falar: olha, não tem como. Foi aprovado um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser cumprido. Você não pode fazer. Isso é relação de causalidade. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Eu não posso pegar uma pessoa, o Vasques, lá da PRF, que atribuiu à Polícia Rodoviária Federal ação deliberada para impedir eleitores do Nordeste, e depois pegar o cara da bomba. Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver se você não exauriu e se você não coletou todas as provas sobre aquele fato, porque senão daqui a um pouco a gente vai ter que voltar e ficar fazendo esses freios de arrumação, e isso
vai dar muito mais trabalho. Então, eu prefiro não acreditar que não seja um ato deliberado, de forma intencional, para tumultuar essa apuração. Eu espero que nós, inclusive, aí faço essa reflexão, essa autocrítica, que a gente também faça essa manifestação no sentido de pedir a regularidade nessa marcha procedimental dentro da CPMI, que eu volto a falar, ela tem que ter foco. É elementar. Como que eu vou inquirir uma pessoa hoje se eu não tenho acesso às informações que nós votamos semana passada para pegar informações de determinadas instituições? Eu primeiro tenho que ter os dados, até mesmo para eu ter o que inquirir. Senão eu vou ter que apresentar novo requerimento para que ele volte ali. Depois eu vou ter que fazer a cariação entre o comandante da PM do Distrito Federal e o do Exército. Vamos fazer a cariação porque um atribui responsabilidade ao outro. Quem efetivamente está mentindo naquele contexto? Então, eu acredito, eu espero, e aí não quero, só para concluir, eu não quero atribuir responsabilidade no sentido que seja um ato deliberado, intencional, mas sim que talvez não esteja sabendo conduzir isso da melhor forma